Olá, boa noite Valdete, seja bem-vinda, boa noite Ricardinho e Lúcia, boa noite também Lídia, boa noite Adriana Dantas, Dona Wanda Dantas, sou Edivaldo Dantas, boa noite também Maria Luísa, olá José Ricardo, sejam todos muito bem-vindos. Nadição, boa noite também, boa noite Luísa Nalim. Graças a Deus, Valdete, vamos muito bem, tudo sob controle. Glória Quirino, boa noite, seja bem-vinda. Claudionor e Eliane, boa noite também. Olá, Anitta e Clarindo, boa noite. Andréia Dantas, Valdileia, com certeza, tem um tempinho, pelo menos que eu não vejo você aqui, te cumprimento, né? Que bom que você está aqui, Valdileia, seja bem-vinda, como sempre. Olá, Marinha, boa noite. Tuca, boa noite também para você, seja bem-vinda. Rosali, boa noite. Boa noite também, Oneida Alves. Olá, Jossanã, boa noite, Sr. Antônio Onofre, gratidão é sempre nossa. Aninha e Adriano Borges, boa noite também para vocês. Dona Luzia, boa noite, seja muito bem-vinda. Olá, Wagner, boa noite, seja bem-vindo. A gratidão é sempre nossa, Valdileia, e é um prazer tê-la aqui conosco, você sabe disso. Eveline, Roberta, Gabira e Vitor, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Zezé Bueno, boa noite. Boa noite também, Marilza Abreu, boa noite e com certeza, viu Marilza, as nossas preces hoje de modo muito especial para você e para toda a sua família, e que a espiritualidade se faça aí presente, fortalecendo todos vocês para que este momento passe e principalmente, né, seguindo sempre a vontade e os desígnios divinos, a própria providência divina que não cessa, não para, ela está sempre aí conosco. A gente vai com as nossas orações pedir esse fortalecimento para vocês, ok? Boa noite também Marcileia, Guilherme e Luciano, boa noite Elisângela, seja muito bem-vinda. Boa noite também, Daci Prestopa. Boa noite, Joana Bandeira. E também gostaria de pedir a vocês, nesse momento, né, durante as nossas orações, Rosilda Martins, boa noite. Flávio Gava, boa noite, Flávio. Zuleide, também. Juleide, né? Miranda, boa noite. Pedir orações a todos vocês, principalmente, né, o pessoal aqui de Paraíso conhece o nosso companheiro aqui, o Carina, o doutor Carina, advogado. Essa tarde ele ficou sabendo, ele acabou perdendo um neto, filho da sua filha lá na Espanha. Uma criança, um jovenzinho, desencanou, um probleminha lá na piscina, e a família está totalmente desolada. Então a gente vai nessas nossas preces e orações pedir para que a espiritualidade derrame sobre eles uma energia especial, e que nossas energias, os nossos fluidos e vibrações possam também ser endereçadas a essa família que, com certeza, a gente sabe, né? Todas as separações são complicadas, e principalmente a separação de uma criança é algo realmente muito delicado. Boa noite, Michele e Gabriel. Boa noite também, Natália Silva. Seja bem-vindo. Renato Leite, boa noite. Dona Leopoldina, boa noite também. Um prazer imenso tê-los aqui. E vamos, então, iniciarmos, fazemos a nossa prece,
com muito carinho. Rosilda Souza, boa noite também. Olá, Célia Furtado, boa noite, seja bem-vinda. Sim, Wagner, com certeza está aqui. Nós não esquecemos da família, aliás, de todas as famílias, né, de nós que estamos aqui. Sempre as nossas preces especiais. É claro que às vezes a gente menciona o nome, direciona vibrações específicas, né, diretas, mas a espiritualidade sabe muito bem distribuir tudo isso que nós estamos procurando produzir nesse instante, né? Sou Luiz Alberto também, boa noite. Então vamos fazer a nossa prece, pedindo a todos vocês que elevem nesse instante o seu pensamento e, em especial, que cada um consiga visualizar a luz sendo produzida no íntimo de cada um, uma luz partindo da própria essência divina que cada um de nós temos, que cada um de nós carregamos, e que nós possamos vislumbrar essa luz aumentando, crescendo, superando os limites do nosso próprio corpo e sendo, sobretudo, recolhido pela espiritualidade aqueles fluidos, aquelas vibrações, aquele ectoplasma que nós estamos preparados para doar agora em prol de todos esses necessitados que citamos aqui, em especial, né, a família do Wagner, da Marilza e a família desse nosso companheiro Karina, e também para todos nós que aqui estamos. Mas sabemos que a partir do momento que nós vibramos, a partir do momento que nós elevamos o nosso pensamento e as nossas vibrações, nós já estamos sendo abençoados, nós já estamos sendo protegidos, nós já estamos sendo assistidos pela espiritualidade. E esta simples assistência, seja do nosso anjo de guarda ou dos espíritos bons que se interessam pela nossa sorte, já é uma bênção inigualável que nós temos a oportunidade de carregar para o resto da nossa vida. A partir do momento, meus queridos companheiros, que nos vinculamos a esse grupo, que nos propusemos a fazer as nossas preces e orações todos os dias da semana, nós já nos encontramos, podemos assim dizer, com muita tranquilidade, abençoados, protegidos e amparados, e sob uma assistência espiritual fantástica. Que possamos captar essa presença espiritual que está aqui a serviço do próprio Cristo. Estamos reunidos em seu nome. Hoje, sobretudo, estudando o seu Evangelho. E ele mesmo disse que onde houvessem pessoas reunidas em seu nome, ele se faria presente. Então ele está presente. Por isso já podemos nos sentir agraciados. E que nesses instantes, não somente as bênçãos e a proteção e esta energia e vibração, mas acima de tudo, que possamos também aproveitar o momento, através da nossa concentração, adquirirmos informações, conhecimentos, que se transformarão em sabedoria para a sequência da nossa vida. Muita paz a todos nós, e que cada um perceba e sinta a presença do Cristo junto de si. Que assim seja. Que bom nós podemos nesses instantes elevar o nosso pensamento. A gente sente sim um alívio muito grande quando a gente se coloca realmente em oração. Não é, gente, por acaso que a espiritualidade sempre fala, e a gente tem percebido, quando nós nos colocamos nessa condição de seres em oração, a gente percebe o quanto as vibrações e energias mudam à nossa volta, né? Olá, Arlete Naves, boa noite também, Vânia, boa noite, Cris Queiroz, boa noite, Rosilene, Osmane Diego, Elaine Oliveira, boa noite também, Leda, Olga Colasso, boa noite. É isso aí, Wagner, para todos nós, com certeza. Reinaldo, boa noite para você, meu amigo. Boa noite também, Marquinhos Pereira, seja bem-vindo. Carlinhos Cabelo, também, boa noite.
E vamos então fazermos as nossas reflexões, aproveitar essa oportunidade, né? Gisela Goulart, Dina Faria, Iraci Rosa, boa noite para todas vocês. E sinceramente essas orações, né, que nós fazemos no início, elas são realmente fantásticas. Estou aqui até, de uma certa forma, emocionado e sentindo toda essa energia e vibração de vocês, gente. Mas nós nos propusemos a essa leitura, estudo especificamente de hoje, trabalhar a indulgência, continuar trabalhando a indulgência neste capítulo Bem-aventurados os misericordiosos, que com certeza está trazendo muitas informações interessantes e relevantes para todos nós. Nós vimos no nosso último encontro aquilo que José, o Espírito Protetor, nos trouxe. E, de uma forma, nós fizemos aí uma decomposição naqueles conceitos, que ele traz para nos ajudar a compreender a própria indulgência. E agora nós vamos ver o texto de um outro espírito, de João, bispo de Bordeaux. E a gente já falou aqui, e que fique mais uma vez o registro, Sr. Antônio Pazotto, boa noite, do grande número de espíritos vinculados ao catolicismo, que era sobretudo naquela época a religião predominante na Europa, e que, de uma forma muito especial, encontrávamos muitos missionários, muitos espíritos encarnados, que executavam ou desempenhavam uma missão fantástica, porque este programa, que podemos assim chamar, da vinda do Consolador prometido, este programa estabelecido pelo próprio Cristo para as revelações que hoje chegam até nós sob esse nome de doutrina espírita, elas foram preparadas, gente, lá na Europa, por todos estes seres. Então havia necessidade de uma preparação, inclusive física, que espíritos encarnassem para dar, pelo menos, o sustentáculo a esse projeto. Assim como nós percebemos na época do próprio Cristo. Basta nós lermos algumas obras, nós vamos entender o porquê de muitos profetas, por exemplo, o porquê de muitas pessoas, de muitos espíritos, muitos missionários trabalharem na preparação daquele povo para receber o Cristo. E com a doutrina não era diferente. Então, onde nós poderíamos ter um número maior de pessoas vinculadas a essa proposta do próprio Cristo de restabelecer os seus ensinamentos ou reviver o cristianismo, senão dentro da própria igreja? Então, explica o grande número de pessoas e espíritos vinculados à igreja trazendo as suas mensagens, tá? Não é que eram espíritos, eles estão assim se revoltando, se rebelando, não, porque a mensagem continua sendo cristã. E aqui nós temos João, bispo de Bordeaux. Naquela época sabíamos da grande dificuldade das pessoas terem acesso a informações, terem acesso aos estudos, e os eclesiásticos, eles tinham, os padres, eles tinham um acesso mais fácil. E, é claro, as pessoas de posses, as pessoas mais ricas. Então, nós vamos ver muitos desses espíritos. Não se assustem, tá? Então, o que João, bispo de Bordeaux, ou o que nós poderíamos dizer inicialmente da vida dele? Um espírito que encarnou em 1768, vejam, mais ou menos um século antes, e desencarnou em 1836. Ele foi ordenado padre em 1790, com 20 e poucos anos de idade. E, encarnado, naquela oportunidade, começou a executar diversos trabalhos nas pastorais ali da região. Ele era de Le Mans. Então, estes seres tinham essa facilidade de se vincular a determinadas práticas, vamos assim chamar de caritativas. Eles tinham o contato com o povo para exatamente entender as suas necessidades. E a gente sabe que as necessidades daquele povo eram muitas, né? Rosane Junqueira, boa noite, seja bem-vinda. Então, ele
começou a trabalhar. Só que num determinado momento da sua encarnação, ele se recusou a assinar uma constituição civil do clero. Sabe assim, aquelas coisas que a gente sabe que existem desvios em todo e qualquer lugar. Então, quando naquela época tentaram apresentar para ele algum tipo de desvio na visão dele dos ensinamentos do próprio Cristo, ele falou: opa, eu não concordo, eu não vou assinar. E por isso ele foi preso. Só que ele foi preso num convento e, num determinado momento, ele acabou escapando da prisão. Escapou da prisão e da França fugiu para a Inglaterra. Lá na Inglaterra, ele continuou a desenvolver esses trabalhos, sobretudo com as pessoas menos favorecidas. Para se ter uma ideia, ele conseguiu ajudar, ensinar muitos refugiados franceses. Por quê? Porque quando começa esses períodos de perseguição, muitos acabam se refugiando, muitos acabam fugindo, né? Mariângela, boa noite, seja bem-vinda. Então ele voltou, ele saiu, foi para a Inglaterra, lá começou a ensinar e de repente ele muda para os Estados Unidos. E nessa mudança para os Estados Unidos, ele também foi conhecido como o primeiro bispo de Boston. Isso já aconteceu lá por volta de 1808 e também continuou desenvolvendo todo o seu trabalho, toda aquela, como é que nós podemos dizer, todo aquele trabalho de divulgação. E não era só isso. Segundo informações, ele tinha uma oratória fantástica, uma facilidade de falar e de ensinar às pessoas. Então, esse carisma todo, né, Helenice, fica tranquila, seja bem-vinda. Esse carisma todo foi exatamente também em função do que ele fazia, da prática da caridade, foi elevando o seu nome. Lá nos Estados Unidos, em Boston, foi lá o primeiro bispo, foi nomeado, só que depois ele recebeu o perdão e retornou para a França. Retornou para a França por volta de 1823. E ali ele começou, ou melhor, ele foi designado na região de Bordeaux para continuar fazendo o seu trabalho, sobretudo lá na Sé metropolitana, onde os bispos tinham a sua área de atuação e o seu próprio comando. Foi, para vocês terem uma ideia, um pouquinho antes do seu desencarne, em 1836, ele foi inclusive eleito, ou ele seria alçado à condição de cardeal. Cardeal é aqueles, padres que têm aquele chapeuzinho vermelho que ficam ali formando o colégio apostólico do Papa. Só que ele não chegou a assumir, porque ele desencarnou logo em seguida. Olá, Leni Soares, boa noite também, seja bem-vinda. Então ele não chegou a assumir o posto de cardeal, exatamente porque ele desencarnou. Vinícius Santos, boa noite, seja bem-vindo. Gente, eu confesso para vocês, que lendo esse texto, não é a primeira vez, mas eu precisei agora, para a gente preparar as nossas reflexões, eu precisei ler umas 3, 4 vezes o texto, exatamente para tentar extrair ali alguma coisa, como é que eu posso dizer, mais ao nível da nossa própria linguagem. Porque assim, confesso que eu fiquei encantado, e a gente percebe, e quando Kardec fala, ensina para nós lá no livro dos médiuns, que temos que observar a mensagem, pelos frutos se conhece a árvore, e vendo um pouco da vida deste espírito, da vida corporal última, e mais a sua capacidade, a sua eloquência na própria oratória, eu percebi aqui na escrita, e a gente consegue captar as diferenças que existem entre um espírito e outro. Claro, nós estamos também falando de médiums. Kardec em momento algum trouxe qual era o nome do médium, se o médium era o mesmo. Então, a gente não sabe. Teríamos talvez que fazer uma pesquisa um pouco mais profunda e inclusive lá nos originais para tentar descobrir. Mas Kardec foi muito perspicaz quando ele deixa de colocar o nome do médium.
temos aqui o Espírito com a sua mensagem, mas também temos a certeza de que foi todo um trabalho da espiritualidade para diminuir o máximo possível a influência do médium sobre as mensagens. Então, bem interessante essa parte, e nós vamos aqui tentar, ou eu vou tentar traduzir para vocês mais ou menos aquilo que ele fala. É lógico, não estou querendo dizer que é de uma complexidade enorme ou que é de difícil entendimento, tá? Mas confesso para vocês que eu senti a diferença na mensagem de um para outro espírito. A Valdete está até falando aqui que está tendo um probleminha lá, mas a Marilza disse que lá está normal. Para mim aqui também está parecendo tudo normal, Valdete. E eu espero que se estabilize aí para você conseguir nos acompanhar. A Ilane também disse que lá está normal, então acho que o problema maior tá com vocês aí. Mas aí vai nos acompanhando aí, continua mandando as suas energias, aí qualquer coisa depois você assiste de novo. Assiste, ouve de novo e vai também nos ajudando na compreensão. Bom, então vamos lá. O que é de mais interessante, o que ele chamou a nossa atenção, tá? Ele chama a atenção, primeiro, gente, ele não faz outra coisa que não repetir as palavras do Cristo. Não. A gente vai percebendo nessas mensagens, né, sobretudo nas instruções dos Espíritos, que eles vão pegando trechos do próprio Evangelho, assim como Kardec fez, e faz os seus comentários. Então, a base, ou a palavra, ou a frase-chave são ensinamentos do próprio Cristo, para a gente perceber exatamente que está lá, na essência, os ensinamentos do Cristo, ou os ensinamentos do Cristo são a essência de tudo aquilo que nós precisamos. Só que, para entendermos melhor, nós contamos com a colaboração de seres que vão dando um colorido especial nessas palavras do Cristo, facilitando assim o nosso entendimento e compreensão. E aí, ele vai começando a falar que os fortes precisam manter a sua perseverança. Ou que nós, que estamos ali, vamos assim dizer, num patamar mais... fugiu a palavra aqui. Mas num patamar mais... normal não, seria mais... Gente, como é que foge a palavra assim? Mais constante. Isso. Nós que estamos ali numa constante, o que nós devemos fazer? Primeiro, aquele que é um pouquinho mais forte, trabalhe para que ele persevere naquilo que ele está fazendo. E a gente percebe isso porque tem pessoas de personalidades, vamos assim dizer, mais fortes. Se você conseguir auxiliar, se você conseguir convencê-la, e principalmente se você der para ela subsídios, ela tem uma chance grande de levar aquilo até o fim e de ser um forte candidato a missionário daquilo. Por exemplo, na época de Jesus, nós tínhamos um dos apóstolos de personalidade forte, Pedro. E essas pessoas de personalidade forte, que são consideradas fortes, se você fizer e conseguir que elas mantenham foco, gente, elas vão longe. Por isso, ele fala aqui, vamos fazer e ajudar para que os fortes perseverem, porque também, se eles simplesmente desanimarem, acabou. A personalidade é tão forte que eles não conseguem depois buscar novamente o foco. É difícil. Quanto aos fracos, ele diz o seguinte, vamos fortalecer os fracos. Aqueles que ainda não têm toda essa força, aqueles que ainda não têm essa coragem, vamos mostrar para eles a bondade de Deus.
Olha que interessante, né? Que ele diz, porque a gente está falando de indulgência. O que é indulgência? É um dos caminhos que nós precisamos percorrer para atingirmos o patamar mais alto, que é o perdão. Então, se o forte conseguir perseverar, beleza, tranquilo, ele vai entender e compreender. E se os fracos conseguirem identificar a bondade de Deus, nós também temos uma chance de auxiliá-los nesse processo de convencimento, e aí eles vão conseguir também atingir esse objetivo do próprio perdão. E ele coloca algo bem interessante, né? E que nos remete à própria origem, ou à nossa origem. Claro, podemos dizer que nós temos uma origem deste cristianismo ou, de alguma forma, do próprio catolicismo. Por isso que Kardec se preocupou muito, sobretudo no livro Céu e Inferno, a explicar para nós algumas passagens e algumas nomenclaturas que diziam respeito apenas e tão somente ao catolicismo. Seria aquele berço de onde surgiu a própria doutrina, assim como muitas outras. E ele diz para nós de um anjo da penitência. Veja que expressão interessante. Eu fiquei debruçado sobre essa expressão. Mas o que nós conseguimos ver e entender? Que pelo menos, quando você se refere a um anjo, você se refere a um ser mais avançado e evoluído, que tem sobretudo uma tarefa, uma missão, que está mais próximo do Criador e que tem condições e capacidade de nos auxiliar. Ele tem essa ligação e esse vínculo com a igreja. Ele era um bispo. Então, não poderia esperar dele palavras diferentes. O anjo da penitência. Mas a gente já aprendeu o que são os anjos. São aqueles espíritos mais avançados. Não são seres privilegiados. Não foram seres que foram já criados perfeitos. Não. São seres que avançaram e têm todo o conhecimento e principalmente a experiência que nós estamos passando. Então eles sabem muito bem tudo aquilo que está acontecendo conosco e eles podem nos auxiliar tanto na parte, se tivermos força, da perseverança, quanto, se formos fracos, nos ajudar a entender e enxergar a bondade de Deus para que nós nos fortaleçamos diante de tudo isso. Então, ele já usa essa expressão, e anjo, pelo menos no meu entendimento, é uma expressão forte, marcante. Ora, a gente volta até lá no Antigo Testamento. Se você voltar lá na Gênesis, nós vamos ver essa expressão. Os anjos... Sim, os anjos que ficavam ali na porta do paraíso. Então, ele transmite uma ideia de força e de uma ligação mais íntima com o Criador, de onde nós podemos tirar também toda aquela força que nós precisamos. Então, confesso para vocês que achei interessante quando ele utiliza essa expressão anjos da penitência. Mas ele, quando utiliza, ele utiliza no sentido de que pedindo a esse anjo da penitência que nos ajude a compreender a misericórdia divina. Não é com outra expressão diferente. Ele não coloca o anjo da penitência para nos ajudar a julgar alguém, ou não, nem julgar a nós mesmos. Ele coloca o anjo da penitência para nos ajudar a compreender a misericórdia divina. Então, por isso que, repito, fui achando interessante algumas dessas expressões que ele coloca. E é claro, compreender a misericórdia divina, assim como o próprio Cristo nos ensinou. Assim como Cristo externou durante todo o período que ele esteve conosco. E principalmente, e ele repete, assim como o próprio Cristo nos ensinou na oração dominical, que a gente repete várias vezes por dia. Então, ele traz o anjo da penitência para nos ajudar nesse processo de compreensão da misericórdia divina. E onde está a misericórdia divina? Na oração que o próprio Cristo nos ensinou. Justamente naquela parte, perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos
ofenderam. Olha o anjo da penitência nos ajudando nesse processo de compreensão. E principalmente quando nós repetimos essas palavras, invoquemos o anjo da penitência para fortalecer em nós essa misericórdia divina. Porque eu estarei pedindo perdão a Deus. Só que o perdão que eu peço a Deus é no mesmo limite, na mesma extensão em que eu perdoo também aqueles que me ofendem. Boa noite, Lourdes Ogata, seja bem-vinda. Então, repito, expressões fortes. Anjo, vem anjo da penitência, me ajude a entender, me ajude a compreender essas palavras que o próprio Cristo disse. Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. E ele diz, sobretudo, que invocando este anjo da penitência, nós precisamos fazer com que estas palavras que a gente repete várias vezes por dia não se tornem palavras vãs. Isso é o mais importante. Por isso que a gente fala da prece, a importância da prece, mas em especial a importância da prece que vem do coração, da hora de ação. Repetir palavras é algo muito fácil e simples, e podemos dizer, até papagaio, que é animal e que ainda não tem a inteligência desenvolvida, faz. Mas nós não podemos ser só papagaios. Nós somos seres inteligentes e temos que utilizar a nossa inteligência no sentido de provocar emoções que vão exatamente modificar as nossas vibrações. Aquilo que a gente estava falando na prece inicial, quando a gente realmente se coloca de corpo e alma numa prece, a gente percebe o auxílio, a gente percebe a mudança da vibração, e é o que ele está falando aqui. Se você tiver dificuldade, invoque o anjo da penitência para te ajudar. E quando você for proferir as palavras, tenha certeza que ele vai estar ali para te ajudar a fortalecer. E principalmente para colocar em prática isso que você está dizendo. Eu peço perdão a Deus, mas na medida em que eu perdoo. E aí ele continua na sua explanação. E por que nós imploramos perdão a Deus? O que a gente pede quando a gente implora o perdão de Deus? A oração diz, perdoai assim como eu perdoo. Tá, mas ele vai dizer, como é que eu posso entender e compreender essa frase do Cristo? Gente, claro que nós estamos no mundo de provas e expiações, nós estamos num mundo onde a ignorância ainda impera, a falta de conhecimento, a falta de persistência, tá? É claro, também a falta de indulgência. Mas, quando nós colocamos essa frase, pedindo a Deus que perdoe, a gente tem que avaliar o que eu estou realmente querendo dele. Será que eu quero dele? E aí vejam, palavras e expressões do próprio Espírito. Será que eu estou querendo dele, de Deus, que ele simplesmente esqueça tudo aquilo que eu faço? Será que eu estou querendo e pedindo a Deus que me recompense? E aí tá, ele pergunta, você está pedindo recompensa para quê? Você está pedindo uma recompensa, você está pedindo um benefício, você está pedindo para que Deus esqueça as suas faltas. Mas sem você esquecer a falta do outro? Creio que não. Você está pedindo a Deus uma recompensa ou para que Ele esqueça as suas faltas, mas principalmente você praticando mal para o outro? Então, nós não podemos falar em recompensa, podemos falar em qualquer outra coisa, não recompensa. O que você espera quando você pede perdão a Deus? Olha para vocês verem a profundidade dessa reflexão, pelo menos que nós conseguimos entender nesse texto. Gente, claro, e de novo,
a recompensa não pode vir de um mal que eu pratico, e a recompensa também não pode vir de um bem que eu não faça. Então, para que eu realmente mereça o perdão de Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, me perdoe, porque eu perdoo. Me perdoe da mesma forma com que eu perdoo. Aí vai ficar tudo mais fácil e simples. Por isso que a gente fala, né? E aí o Wagner, lembra, eu sempre comentava muito quando a gente tratava desse assunto, né, Wagner? A gente fala muito do arrependimento e da reparação que tem que estar acompanhado do pedido de perdão. Claro! Não basta, por isso que ele está falando aqui, vamos invocar o anjo da penitência para nos ajudar, para que não se tornem palavras vãs, palavras meramente repetidas, sem nenhum tipo de sentimento ou de emoção. Então vamos trazer junto o arrependimento pelos nossos atos, ou pela falta de atos, porque a gente ainda vai aprender na questão 642 do Livro dos Espíritos, não fazer um bem constitui um mal. Então muitas das vezes as coisas que eu não faço, eu vou precisar pedir perdão, eu vou precisar me arrepender e vou precisar também reparar. Ó, eu estou sendo até repetitivo, mas depois vocês deem uma lida nesse texto para vocês verem se vocês concordam comigo na profundidade com que ele traz as informações. Isso é para falar de indulgência, que em tese parece uma palavra assim tão simples, né? Sim, ela é simples, o seu significado é simples, mas o que tem de complexidade ao redor dela, nós vimos com esses dois espíritos, por enquanto, são três que falam sobre indulgência, nós estamos vendo com o segundo. Depois tem Dufetre, também bispo de Nevers, que vai acrescentar mais alguma coisa. Mas esses dois aqui já deu pra gente, sim, sabe, trabalhar de uma forma muito fantástica, coisas que às vezes a gente não percebia. Na oração do Pai Nosso, nós não percebíamos, às vezes até mesmo na leitura desse texto. Outra coisa interessante para a gente já ir fechando aqui, né, por conta até mesmo do nosso horário, uma outra coisa interessante que ele coloca é que a gente sempre busca as comparações, né? Mas a gente lança um véu sobre os erros dos outros, quando a gente fala, opa, não, eu te perdoo. A gente lança um véu, só que ele fala assim, a gente lança um véu tão transparente que a gente consegue enxergar mesmo com o véu ou sobre o véu. A gente olha, lança um véu, não, eu já esqueci o que você me falou, mas a gente consegue enxergar além, ou seja, nós nunca esquecemos. A gente só deixa guardado para um momento oportuno, né? Ou para justificar alguma coisa. Então, eu achei interessante quando ele coloca isso, e realmente, né? Mas será que quando eu estou me referindo a Deus, quando eu peço o perdão a Deus, eu estou querendo que Ele também coloque um véu transparente para que Ele fique sempre olhando e me cobrando daquilo? Mas aí, de novo, a gente vai cair naquela questão da consciência. Sim. E do amor. De novo, como diz ele, o amor cobre uma multidão de pecados. Aprendemos isso com o próprio Cristo. Então, este véu que a gente coloca que é transparente, quanto mais bem nós vamos fazendo, e principalmente, gente, tá? E principalmente, quanto mais, como é que nós podemos dizer? Quanto mais perdão, quanto mais caridade, mais eu vou escurecendo esse véu e eu vou praticamente não enxergar as faltas e os erros dos outros. Agora, se ficar transparente, eu vou conseguir continuar enxergando. E aí eu não estou sendo indulgente. Então eu preciso, através da prática do bem, do amor e da caridade, fortalecer ou revestir esse véu, para que efetivamente eu não enxergue as faltas dos outros. Fantástico. E é claro, fechando, ele diz que a recompensa muitas das vezes vem com um trabalho duro, muito duro, e seguindo as pegadas do Cristo, vamos subir ao Calvário, porque quando chegar lá em cima, nós vamos estar radiantes e gloriosos. Fantástico, excelente.
Aqui fica o nosso agradecimento pela participação de todos vocês. Mais uma vez, desejando a todos uma noite maravilhosa, de muita paz, de muita energia, e as orações nossas iniciais, que elas se estendam realmente a todos. E como a gente já havia dito, né, gente, esse final de semana prolongado, né, esse feriado, a gente vai estar viajando, aí dificulta um pouquinho. Então, quinta e sexta, um descanso aí para todos vocês. Obrigado mais uma vez, e na segunda-feira estamos aqui firmes e fortes, retornando e retomando esses pontos. Muita paz, divirtam-se, aproveitem, amem bastante e sigam esse próprio Cristo como sempre.